Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as datas comemorativas do mês de maio. O mês de maio tem muitas datas muito interessantes, muito legais, mas não vai dar para falar de todas elas nesse vídeo. Eu trouxe só algumas, o que eu julguei ser mais interessante no momento, tá? Então, logo no início do mês de maio, nós temos o Dia do Trabalho. O dia 1º de maio é Dia do Trabalho, né? Inclusive aqui no Japão também comemora-se o Dia do Trabalho, né? As pessoas que trabalham, que exercem uma profissão, que faz aquilo que gosta, ou que precisa trazer o dinheiro para a família, né? Para sustentar a família, isso não importa, né? O trabalho, ele é importante para o ser humano, né? Todos nós precisamos trabalhar. A gente sabe que criança não trabalha no sentido de trazer dinheiro para dentro de casa, né? Mas qual é o trabalho da criança? O trabalho da criança é estudar. Estudar também é um trabalho, não é? Mas seguindo aí nossas datas, no dia 5 de maio é uma data muito importante para nós brasileiros, porque é o dia da língua portuguesa. A nossa língua, a língua materna, né? A língua que aprendemos a falar dentro de casa, com as nossas famílias, né? Língua portuguesa por quê? A gente não é brasileiro? Deveria ser língua brasileira? É portuguesa porque nós somos, fomos colônias de Portugal, né? Portugal chegou ao Brasil em 1500, colonizou o Brasil e as terras se tornaram terras portuguesas durante um bom tempo, né? E por causa disso nós falamos o português. É claro que a nossa língua portuguesa hoje, depois de 520 anos, teve várias transformações, sotaques, jeitos de falar, né? Mistura de outras línguas, de outros povos, né? Nós temos mistura de língua inglesa, francesa, italiana, japonesa, né? Mas a língua portuguesa, ela nasceu de uma outra língua chamada latim. O latim é a mãe de várias outras línguas, né? Do latim veio o italiano, veio o francês, veio o espanhol, veio o português. Então a língua latina, ela tem essa grande influência na nossa língua portuguesa, que boa parte do que falamos vem da língua latina. Mas tem outra língua também muito importante que nós usamos bastante dentro do nosso vocabulário, é a língua indígena, a língua dos índios, né? O tupi-guarani é uma das línguas que os índios falavam, né? Então pipoca, mandioca, tatu, maracujá, essas palavras veio da língua tupi-guarani. E muitas cidades também, estados do Brasil, têm o nome baseado na língua tupi-guarani. Então, de vez em quando, aí, vira e mexe, a gente fala alguma palavra que veio da língua indígena, né? E no dia 5 de maio é o dia da nossa língua portuguesa. A língua portuguesa falada no Brasil tem um sotaque diferente da língua portuguesa falada em Portugal. E tem outros países que falam a língua portuguesa também. Mas sobre esse assunto, eu vou deixar para um outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo só para esse tema da nossa língua portuguesa, tá bom? Mas dia 5 de maio é comemorado a língua portuguesa do Brasil. Outra data importante também é o Dia das Mães. Está chegando, gente. O segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães no Brasil, no Japão, se eu não me engano nos Estados Unidos também. É uma data todinha só para as nossas mamães queridas, a mulher mais importante da nossa vida, né? Aquela que nos deu a vida, que nos gerou, né? Mesmo aquelas mamães que não gerou o seu bebê na barriga, mas que gerou o bebezinho aqui no coração, né? Essas mamães também são importantes, né? As madrastas, aquelas mulheres que nos amam de verdade, né? Então respeite, obedeça, cuide bem da sua mamãe, se você ainda tem a sua mamãe viva aí pertinho de você, do seu lado. Não é só esse domingo que é o Dia das Mães, né? É todos os dias, mas valorize bastante a sua mãe, faça algo especial para ela, quem sabe um café da manhã, um desenho, um poema, dê aquele abraço bem forte nela. Se ela não estiver aí pertinho de você, liga para ela, né? Se ela puder atender, mas não deixe de falar com a sua mãe, não só no domingo, né? Mas sempre que possível, fale com a sua mamãe, com o seu papai, com o seu vovô, sua vovó, com a sua família. Família é o bem mais precioso que nós temos, né? E com essa situação aí do coronavírus,
muitas pessoas não estão tendo contato com as suas famílias, né? Com medo de contaminação. Então aproveita se você ainda tem aí a sua mamãe por perto, tá? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, pessoal? Cuide dela. Outra data importante lá no Brasil é a abolição da escravatura. Infelizmente, nós temos essa história triste no nosso Brasil, né? Há alguns anos teve a escravidão no nosso país, né? Que durou mais ou menos 300 anos, desde que os portugueses chegaram ao Brasil. Primeiro eles tentaram escravizar os índios, os indígenas, e por um bom tempo os índios eram escravos também, alguns, né? Alguns fugiam e tudo mais. Mas depois de um tempo eles levaram outro grupo para o nosso país, os africanos, né? Vários africanos de várias tribos, né? Foram para o Brasil escravos para trabalhar na lavoura, para trabalhar nas fazendas, né? Nas casas dos ricos. E essas pessoas foram levadas à força, né? Prisioneiras como escravas. Mas no dia 13 de maio de 1888 foi criada a lei que proíbe a escravidão no Brasil, né? Foi a filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel. Ela estava regendo o país naquele período, porque o pai estava em viagem. Mas isso era um processo que já vinha-se ao longo dos anos, né? Mas finalmente foi assinada no dia 13 de maio a abolição, a extinção, né, da escravidão no Brasil. Infelizmente, no mundo inteiro tem escravidão ainda. Em alguns lugares aí do nosso planeta tem alguns pontos que ainda tem escravos, né? Escravo não é só negro, tá, pessoal? Escravo tem em outros lugares, de outras cores, de outras nacionalidades. Cada país já teve algum passado de escravidão, né? De algum povo que foi dominado por outro povo e se tornou escravo, no Japão, na China, em qualquer lugar do mundo inteiro tem algum sinal de escravidão lá no seu passado e infelizmente ainda tem também no presente, né? Em alguns países, mas isso está sendo algo lutado, né, por muitas organizações para acabar com a escravidão, porque pessoas não são objetos. Eu não posso comprar uma pessoa, eu não posso ter uma pessoa para mim como um objeto. Eu posso comprar, por exemplo, um lápis. Lápis eu posso comprar, ele é um objeto, ele não é um ser vivo, né? Mas eu não posso comprar uma pessoa. Pessoa não se compra, né? Nós temos que ter relação de respeito, de amizade, né? Eu não preciso gostar de todas as pessoas, mas eu preciso respeitar. E todos nós, cada ser humano, tem os seus direitos e os seus deveres garantidos, né? Isso é lei mundial. Então, nós precisamos ter isso em mente. Pessoas não são objetos, pessoas são pessoas. E nós não temos o direito de comprar ninguém, certo? Outra data que nós temos, que foi logo no início do mês de maio, é a literatura brasileira. Olha que legal, gente. Nós temos vários autores brasileiros muito importantes para nós, né? Que criaram vários temas, romance, poesia, gibis, né? Alguns personagens que nós gostamos bastante, a Turma da Mônica, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A turma do Ziraldo, né? Então, esses autores criaram esses personagens para, né, trazer pra gente um mundo diferente, né? Poemas bonitos. Lembra do poema que nós estamos estudando aqui em sala de aula? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, né? De Gonçalves Dias. Nós temos vários autores maravilhosos da nossa literatura brasileira, né? Literatura é a arte de escrever histórias, de contar histórias, de poemas, de contos, né? Que traz a cultura de um povo. E essas literaturas podem se transformar em teatro, dança, música, né? Então, nós temos vários autores, Cecília Meirelles, José de Alencar, Carlos Drummond de Andrade, Maurício de Souza, Ziraldo, certo? Monteiro Lobato e tantos outros, né? Que nós vamos conhecendo ao longo da nossa vida. E nós precisamos valorizar a nossa literatura, porque ela é riquíssima, né?
Tem de tudo um pouco, tem ação, tem aventura, tem romance, tem culinária, tem literatura médica, né? Isso também é literatura, né? Receita culinária também é literatura, né? As literaturas de cordel, né? Que também se tornam poesias cantadas, que são lindíssimas. As lendas indígenas, né, que nós temos, as lendas africanas também que nós temos. Então nós temos muita coisa boa dentro da nossa literatura brasileira. Então nós vamos aproveitar cada uma delas, né, lendo bastante livros, estudando, conhecendo, ouvindo histórias, que eu gosto de contar histórias para vocês, né? Isso a gente precisa ter bastante acesso, né? Pra gente conhecer coisas novas e aprender sempre mais, tá bom? Então, das datas do mês de maio, hoje acho que já falei de todas aqui pra vocês. Existem outras datas também, mas isso a gente vai estar falando mais pra frente, tá bom? Mas as principais estão aqui nesse vídeo hoje. Então, aproveitem bastante, procura saber mais, tá? No YouTube tem outros vídeos falando desses temas, tem outras fontes também. Procure aí com a sua família mais informações, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre outros temas de datas comemorativas, tá bom, pessoal? Então, ó, tchau, se cuida e pensa aí naquele poema da Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá.